Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro virtual. Corre lá, prepara o material de vocês, prepara o caderno para você fazer suas anotações, porque nas nossas aulas tem que ser assim, né? A gente vai aprendendo e vai fazendo as anotações para se a gente precisar recorrer a elas e refrescar a memória com relação àquilo que a gente estudou, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos revisar. Revisar o quê, hein? Revisar um gênero textual que a gente viu em uma aula anterior. E para isso, vamos fazer a releitura do texto que é apresentado como pertencente a este gênero textual, tá certo? Então, se você quer acompanhar essa releitura, coloque lá o seu livro na página 24, porque o texto que vai introduzir a nossa aula de hoje se encontra lá. Vamos começar? Então vamos lá. Preste bem atenção. Lendo uma reportagem, a gente sabe que muitos personagens que a gente vê por aí nos filmes, nas novelas, personagens que teoricamente são fictícios, na realidade eles foram inspirados em personagens reais. Ou seja, muitos filmes, muitas novelas são feitas com personagens que existiram realmente na vida real e que passaram por todas aquelas situações que são apresentadas ali no filme, certo? Então vamos agora conhecer Ida Pfeiffer. Vamos lá? Conheça a vida da dona de casa que percorreu o planeta no século XIX. No século XIX, viveu uma mulher que deixaria muitos aventureiros do cinema, como Indiana Jones, morrendo de inveja. De dona de casa em Viena, na Austrália, Hilda Laura Pfeiffer entrou para a história da ciência por ter se tornado uma exploradora de lugares selvagens e desconhecidos. Aos 35 anos, ela dividia seu tempo entre cuidar da casa, dos filhos e estudar nomes de rios, montanhas, meridianos e paralelos. Aos 45, decidiu deixar para trás os afazeres domésticos e realizar um sonho antigo, o de sair pelo mundo. Para financiar suas viagens, Ida vendeu o que tinha, sua casa e seu piano. Passou 15 anos viajando. Deu 2 voltas ao mundo e conheceu os mais diferentes lugares, incluindo China, Índia, Oriente Médio, Indonésia, Madagascar e o Brasil também. Em 1846, ela esteve por 2 meses no Rio de Janeiro, fazendo anotações sobre as diferenças de tratamento que a sociedade da época dava aos negros e aos brancos. Sua primeira viagem foi ao Oriente Médio, a região que corresponde hoje ao Estado de Israel. Aconteceu de tudo. Foi roubada por capitães de navios, enganada por condutores de camelo e esgotada por guias. Mesmo assim, voltou entusiasmada com a experiência e, 9 meses depois, estava pronta para um novo desafio. Suas viagens seguintes foram cada vez mais arriscadas. À medida que se deslocava para longe dos roteiros turísticos, adentrava selvas ou subindo montanhas pouco explorada pelos europeus. Ida viajava com pouquíssimo dinheiro para comer, dividir pratos com os habitantes locais ou fazia refeições quando lhe ofereciam. Para dormir, alojava-se onde conseguia e várias vezes passou a noite ao relento. Conforme seus livros eram lidos e ela ia ficando conhecida, as companhias de navegação e estradas de ferro passaram a deixá-la viajar de graça
As anotações de Ida chamaram a atenção de um importante pesquisador alemão, Alexander von Hoff. Graças ao valor dado pela cientista aos seus escritores, nossa aventureira se tornou membro honorário de sociedades científicas, como a Sociedade de Geografia de Paris e de Berlim, e das Sociedades de Zoologia de Berlim e Amsterdã. Suas narrativas revelaram à Europa uma visão feminina de vários lugares desconhecidos. Ida persistiu nas viagens, mas com o passar do tempo e a idade, foi tendo cada vez mais dificuldades. Passou uma situação difícil lá em Madagascar, na África, quando se envolveu com um grupo que queria tirar a rainha de determinada tribo do poder. A revolução não deu certo e todos os participantes, incluindo nossa viajante, foram punidos. Para Ida, a pena foi a expulsão do reino. Ela foi escoltada por soldados numa caminhada que durou 53 dias. Tudo isso debaixo de chuva, com febre e dores no corpo. Apesar de ter resistido à caminhada, Ida logo depois faleceu, vítima de um câncer no fígado, no dia 28 de outubro de 1858, com 61 anos. Até hoje, muitas mulheres se inspiram no mito de força que foi essa senhora de Viena. Essa reportagem que eu acabei de ler para vocês, ela foi publicada no site da revista Ciências Hoje das Crianças, criada especialmente para divulgação científica ao público infantil, para despertar nesse público a curiosidade e o prazer em fazer ciências, certo? E você aí, do outro lado da telinha, já tinha ouvido falar em Ida Pfeiffer? Essa nossa grande aventureira que faleceu não por ser aventureira, não por ter se metido em grandes desafios, mas por um problema de saúde que a acometeu. Ida foi uma grande mulher, desbravou vários lugares e foi por meio dela, foi por meio de Ida que muitas mulheres da época puderam reconhecer o seu papel na sociedade. A mulher passou a ter a percepção do poder e da força que ela tinha. Mostrar para a mulher que ela tinha condições de ser e se impor frente ao que ela quisesse. Além disso, Ida foi um exemplo de coragem, um exemplo de luta, um exemplo de superação, um exemplo mostrando para as outras pessoas que quando a gente quer, a gente pode ir em busca dos nossos sonhos. Não devemos deixar o nosso sonho morrer, independente de que idade a gente tenha. Se a gente já tem 40, 50, 60, se a gente sonhar, a gente pode realizar, certo? Mas, antes de falarmos um pouco mais aí sobre esse gênero, vamos ver aqui uma palavrinha que nós aí retiramos do nosso texto. Viajava. Vá. Vamos ver agora aqui a composição dessa palavrinha, com quais letrinhas elas foram formadas. Primeiro vamos ver quantas letrinhas ela tem, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É composta
por 7 letrinhas. Quais são essas letrinhas? Vamos ver? Bom, primeiro nós temos as consoantes. V, J e o V novamente. Ou seja, a letrinha V aparece 2 vezes. Vamos ver agora as nossas vogais? I, A, que aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Ajava. Então, para compor a palavrinha viajava, eu precisei das consoantes V, J e das vogais I e A. Sendo que a letrinha V é a primeira letra da palavra viajava. A letrinha A é a última letra da palavra viajava. A palavrinha tão utilizada aí no nosso texto. Agora, vamos ver mais uma outra palavrinha. A palavrinha bem fácil agora, mas que também aparece aí no nosso textinho. Vamos lá? É a palavrinha mulher. Eu escrevi a palavrinha mulher com que tipo de letra? Bastão ou cursiva? Cursiva, muito bem, que são essas letrinhas que a gente utiliza para escrever no nosso caderno, utiliza para fazer convites de aniversário, de casamento, por ser uma letra mais que dá a possibilidade de ser mais elaborada, de ter mais voltas, é uma letrinha mais arredondada. Mas nós também temos as letras bastão, que seriam M, U, L, H, E e R. Essas seriam as letrinhas bastão. E onde é que eu encontro essas letrinhas bastão? A letrinha bastão a gente encontra nos nossos livros didáticos. A gente encontra na telinha do celular, do computador, nas revistas, nos jornais, nas propagandas, nos cartazes. A gente vai encontrar essa letrinha aqui, bastão, certo? Agora vamos ver quais são as palavrinhas que formam, as letrinhas que formam a palavrinha mulher. Vamos lá? M, L, H e R. São as consoantes. U e E são as vogais. A palavrinha mulher é formada pelas consoantes M, L, H, R e as vogais U e E. Qual é a primeira letrinha da palavra mulher? M. Qual é a última letrinha da palavra mulher? O R. Então, ela inicia com a letra M e finaliza com a letra R, tá certo? Agora vamos voltar ao nosso texto. Vamos lá? Pronto. O nosso texto fala sobre quem mesmo? Ida Pfeiffer. Muito bem. Ida tinha um sonho. Para o sonho dela? Viajar pelo mundo. Muito bem. Agora vamos lá. O sonho de Ida, viajar pelo mundo. Já sabemos. Agora vamos ver a composiçãozinha aqui do nosso texto, que ele é uma reportagem. O público-alvo dessa reportagem é quem mesmo? As crianças. Mas para que dedicar essa reportagem está direcionada para as crianças? Para aguçar nelas, não é? Esperava-se que elas aguçassem
é o desejo, a curiosidade. A curiosidade pelo quê? Pelo fazer ciência. Muito bem. O prazer do fazer ciência. Agora, veja só. No século XIX, viveu uma mulher. Uma mulher que deixava muitos aventureiros do cinema, como Indiana Jones, morrendo de inveja. Esse é um trechinho lá da nossa reportagem. Agora eu quero perguntar para vocês, esse trecho, ele é uma opinião de quem escreveu a reportagem ou é um fato da vida da personagem descrita na reportagem? E isso é a opinião de quem escreveu a reportagem e não um fato em si da vida da personagem. Agora outra coisa. Até hoje, muitas mulheres se inspiram no mito de força que foi Ida. E agora? Hein? Esse trecho também, ele é um fato da vida da personagem ou é mais um trechinho que é apenas a opinião da autora do texto, ou seja, de quem escreveu o texto? A opinião da autora do texto. Muito bem. Eu posso, veja bem, essa reportagem aqui, ela apresenta um fato real ou é um fato fictício? Hein? Muito bem, a reportagem trata-se de um fato real, é um personagem real, apresenta a opinião da autora do texto a respeito da personagem? Sim, apresenta, mas ali trata-se de um fato real e não fictício. Personagem real, todos os acontecimentos reais e não fictícios. Agora vamos ver aqui. Quais características ou o que uma reportagem nos traz? Hein? Olha lá. Nós estamos falando de um trecho que é uma reportagem. Mas que características ou para que é que essas reportagens servem? Quem sabe me dizer? Hein? Muito bem. O gênero jornalístico, reportagem, a gente já sabe. Ele é utilizado pelos jornalistas como forma de expressão. Então, os jornalistas utilizam as reportagens para expressar. Isso mesmo, são formas que eles utilizam para se expressar. Os traços das reportagens são bem definidos, ou seja, a língua, o manejo com a língua portuguesa, ou seja, como a reportagem ela é escrita, é bem característico desse gênero, esse gênero jornalístico, literário, certo? Mas por que essa linguajar? Porque a função aqui, a função do texto, gênero reportagem, é o relato da informação. Eles se preocupam em dar a informação para o leitor. Eles não estão muito preocupados com a estética do texto, mas utilizam uma linguagem bem adequada para tal e para que fique o texto de fácil entendimento para o leitor. O texto tem que estar convidativo, fácil de ser entendido para o leitor. O leitor tem que ler e compreender
aquilo que está ali, certo? Os textos jornalísticos são formados de expressões jornalísticas que se definem pelo estilo apresentado e assumem uma expressão própria. Uma expressão própria pela obrigação de tornar a leitura interessante, motivadora. A leitura dos textos jornalísticos tem que ser motivacional, tem que instigar a pessoa a ler cada vez mais o texto, a ir se aprofundando naquela leitura, certo? Então, essas são as características de um texto jornalístico, como é o nosso aqui, tá certo? Que é uma reportagem. As reportagens são textos, são jornalísticos e devem ser escritos de forma atrativa, de forma que aguce o desejo do leitor para ir ao fim de todo aquele discurso, de todo aquele transcorrer da reportagem, certo? Então, gostaram aí de conhecer um pouquinho mais sobre o gênero reportagem? Gostaram mesmo? Então, vou deixar para vocês uma atividade que nós fizemos aqui já de forma oral. Ela se encontra na página 28 do livro de vocês, tá certo? E trata aí do textinho que a gente acabou de ler. Vamos ficar por aqui? Vamos lá! Mas no próximo encontro virtual eu quero ter vocês por aqui, tá certo? Então, gênero reportagem é um texto jornalístico e tem que ser escrito de forma atrativa, convidativa. Ficamos por aqui? Beijos e até o nosso próximo encontro virtual. Não esqueçam de fazer a atividade. Tchau!